Desde a polêmica que envolveu a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, com o embate entre a população indígena e os arroceiros da região, a política indigenista volta e meia é tema de calorosos debates. No Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária elegeu o tema como uma das prioridades da sua pauta legislativa. A avaliação do colegiado é de que terras produtivas e ocupadas por agricultores estão sendo erroneamente demarcadas pela FUNAI com base em estudos antropológicos que identificam vestígio de ocupação indígena. O presidente da frente, Valdir Colato, do PMDB catarinense, é contrário a qualquer ocupação indígena que retire do produtor a posse de terras. Por outro lado, a Frente Parlamentar em Apoio aos Povos Indígenas sai em defesa dos direitos dessas comunidades. Para o presidente da frente, o deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, é preciso avançar na garantia desses direitos. Estão na ponta da linha o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, e o presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Muito bom dia, é um prazer tê-los conosco. Bom dia, deputado Valdir Colato. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, um prazer falar com vocês e também com o deputado Ságuas, meu colega aí do Mato Grosso. Bom dia, deputado Ságuas Moraes. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele e ao deputado Valdir Colato. Eu começo perguntando ao deputado Valdir Colato. O senhor acredita, então, que há excessos na demarcação das terras para populações indígenas? É isso mesmo, mesmo considerando que eles são os primeiros habitantes do Brasil? Olha, Lincoln, com certeza nós precisamos resolver esse paradigma que é a questão indígena no Brasil. Não é possível que nós demos aí um cunho ideológico à questão indígena. Nós temos que buscar solução. E nós tínhamos uma política integracionista aí, integrando os indígenas à sociedade, né, dando a educação, saúde, a questão cultural também sendo respeitada, né? E após aí algum período do governo Fernando Henrique, também do governo Lula, agora o governo Dilma, está tratando a questão indígena como uma questão de desenvolvimento. Então, essa situação praticamente não respeitou mais a Constituição. O artigo 68 dos atos de disposição transitória da Constituição Federal diz que terras indígenas são aquelas terras que tradicionalmente são ocupadas, né, no presente, quando foi aprovada a Constituição de 88. E então nós temos aí um marco, né, temporal de 88 para trás, os indígenas que estavam ocupando, né, no presente daquela data, estavam sendo reconhecidos como terra indígena. Depois disso, não mais, né? E hoje também, quando o Supremo Tribunal Federal deu a decisão da Raposa Serra do Sol, né, que foi um absurdo a expulsão dos agricultores de lá. Depois, se eu puder, eu vou contar uma história aí do cacique, que nós tivemos aí na questão do Código Ambiental, um depoimento na audiência pública em Roraima. Nós vimos aí, então, que o Supremo Tribunal Federal colocou um marco legal, reconhecendo que, em 19 pontos, um deles dizendo que era terra indígena reconhecida aquelas que estavam ocupadas em 88 e não seria mais possível você fazer a expansão de áreas. Então, aí, a estratégia é você aumentar as áreas para que os indígenas se afastem da sociedade moderna, porque, segundo os indigenistas, eles vão ser contaminados pela sociedade, inclusive através da questão de doença, né? E a outra questão é aumento aí da natalidade para que haja mais indígenas para reivindicar mais terras. A busca é 20% do território nacional, né? Seriam aí em torno de 160 a 170 milhões de hectares, hoje tem 108 milhões de hectares, 12,7, chegando a 20%. De áreas indígenas para 450 mil indígenas, segundo o IBGE. Então nós temos que tratar desse assunto como brasileiros, que são os indígenas, igual a nós, todos brancos, negros, mulatos, enfim, asiáticos, e possamos então ter uma política indigenista compatível com a realidade. Se a Constituição deixa dúvida, há que o Congresso Nacional resolver isso. O que nós não podemos é ficar esse conflito entre indígenas e produtores rurais, principalmente,
que são expulsos de suas terras. Em Santa Catarina tem 40 áreas sendo exigidas pelos indígenas. Nós temos aí uma situação complicada porque tem muita gente e pouca terra aqui em Santa Catarina. E no Brasil, no norte, talvez tenha bastante terra para os indígenas. Mas o que nós precisamos é resolver isso, e o Congresso Nacional tem que buscar essa solução, com certeza, e nós estamos propondo essa discussão dentro do Congresso Nacional. Tá certo, deputado Valdir Colato. Obrigada. Vamos saber do deputado Ságuas Moraes, que é presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas. Deputado Ságuas, o senhor concorda com isso? O senhor acredita que há um excesso na demarcação de terras para as populações indígenas? Qual é a sua posição? Olha, eu acho que excesso não existe, né? Mas nós temos que buscar o equilíbrio, né? Porque, na verdade, eu acho que boa parte das terras indígenas já foram demarcadas. Mas nós temos muitas terras indígenas pendentes de demarcação ainda. Então, é natural que a gente tenha que buscar essa demarcação de terras que ainda não foram demarcadas e que, notadamente, pertenceu e deveria estar pertencendo aos povos indígenas, mas é natural também que a gente tenha que buscar o equilíbrio, porque nós não podemos entrar numa situação de conflito entre a população indígena e não indígena. Nós temos alguns problemas pontuais em vários estados. Por exemplo, em Mato Grosso nós temos a terra Marauá-Sede, que é dos povos chavantes que foram deslocados na década de 60 por aviões Hércules e Búfalos que tiraram esses indígenas lá e deslocaram para uma outra área. E ao longo do tempo, essa parte dessa população retornou para suas terras e depois tinha na época da Eco 92, a GIP, que é a petrolífera italiana, doou de volta essa terra para os indígenas, de 162 mil hectares, e acontece que após a doação da GIP, que detinha o domínio dessa área, ela foi toda invadida e ela foi doada para a população indígena. Então, a gente sabe de algumas pessoas que já tinham ocupado parte dessa terra da GIP, mas a grande avalanche de ocupação aconteceu depois que foi devolvida para os povos indígenas. Então, ali está instalada uma situação que tem que ser resolvida também. Nós pegamos os índios Guarani Kaiowá em Dourados, que eles estão na periferia da cidade de Dourados. Dourados é uma cidade muito bonita, uma cidade muito rica, uma cidade de alto consumo, e esses indígenas vivem lá na periferia da cidade, trabalhando nas usinas de açúcar, de álcool e açúcar, trabalhando como braçal nas fazendas no entorno, e, no entanto, o pedaço de terra que eles têm é insuficiente para eles sobreviverem. Então, ali nós temos que estudar uma outra possibilidade. De repente, o governo adquirir aquela terra da região ali, próxima ali, para fazer um assentamento dos povos indígenas, para a gente radicalizar ao máximo nessa questão de fazer, reassentar esses indígenas dentro de uma área em que pertenceu a eles e que hoje tem propriedade privada dentro dessa área. Mas nós temos que resolver o problema, porque lá o índice de suicídio é muito grande, na região de Dourados, a situação de vida deles é desumana, vivem em barracos, vivem em situação precária. Então, eu acredito assim que nós temos alguns problemas pontuais e que a gente tem que buscar a solução para esses problemas. Deputado Ságuas Moraes, aproveitando isso que o senhor acabou de falar, que existem realmente índios que já estão na rotina das cidades, moram nas periferias ou mesmo estão, de certa forma, adaptados. O senhor acredita que pode existir, de repente, uma resistência a voltar para a terra deles ou voltar para o antigo estilo de vida? Olha, na verdade, quem está na cidade, adaptado ao estilo da cidade, foi por exclusão, né? Em primeiro lugar, tem que deixar claro que eles foram para a cidade por exclusão, porque as condições de vida onde eles viviam nem sempre foram as melhores. Porque se nós observarmos os índios do Xingu, que tem uma reserva garantida lá de milhares de hectares e que vive a sua cultura, a sua tradição, não tem ninguém deles morando na cidade. É um ou outro caso isolado, porque de repente você pode acontecer de em cada etnia você ter um ou outro caso isolado. Agora, quando você tem toda uma comunidade indígena morando na cidade, é porque eles foram excluídos, foram negados o direito de terra a eles. Aqui em Mato Grosso, nós temos índios Arara, que é no município de Aripuanã, que eles perderam toda a sua área, há 15, 20 anos atrás, recuperaram a área e a maioria voltou para
para as terras indígenas. Então, na verdade, é uma questão cultural, né? A questão do modo de vida deles, da sua prática religiosa, da sua prática cultural. Eles podem até ir para a cidade por exclusão, mas na hora que eles tiverem a oportunidade, retornarão para suas terras, né? Então, na verdade, a gente não pode querer travar um conflito entre índio e não índio, e ao mesmo tempo também a gente não pode permitir que haja exclusão desses povos. Então, eu acho que nós temos que buscar o equilíbrio, a FUNAI, juntamente com o governo federal e os governos estaduais, nós temos que buscar a melhor condição possível para que eles possam estar dentro de uma área que possa desenvolver a sua cultura, a sua tradição e possam levar a sua vida com dignidade, como qualquer cidadão que a gente pretende que tenha dignidade, né? Tá certo. Então, eu acho que nós não podemos, nós enquanto Congresso Nacional, enquanto Câmara dos Deputados, enquanto Governo Federal e Estadual, a gente não pode dar vazão a esses conflitos. Nós temos que encontrar saída para essas possibilidades de conflito para que a gente possa viver em harmonia entre os povos indígenas e os não índios.